Abraão conta para Sara que o Senhor falou a respeito do futuro de Sodoma. Preocupada, ela pede que o marido vá até a cidade e faça algo para salvar a família de Ló. Mas Abraão a aconselha a confiar nos planos dele. Massá procura Dália e conta que, durante a conversa com Shimei e Gati, foi encorajado a procurá-la. Ele também diz que tem muito o que resolver com a mulher, mas os dois acabam sendo interrompidos por Gael, que demonstra apoio à situação. Já Naor e Betuel aparecem no acampamento e Abraão fica surpreso ao reencontrá-los. O líder pergunta o que os trouxe até o local, mas o irmão lhe dá uma triste notícia e revela que o pai deles faleceu. Após perceber que o filho está com o braço machucado, Fátima confronta Agar e pergunta o que Ismael fez com Zion. O jovem ainda tenta provocar o filho de Fátima, mas a serva não deixa barato. Em breve, a verdade vai aparecer. Já enquanto conversa com Massá na tenda, a Dália é surpreendida por Naor. Ela relembra o passado, mas avisa ao homem que não é mais a mesma pessoa. Ainda assim, Naor insiste em recuperar o tempo perdido e se casar com ela, mas a Dália o rejeita e diz: "Não sinto mais nada por você." Já Ló demonstra estar infeliz com a vida em Sodoma e sugere que a família deixe o local e procure outra cidade para viver. Já sua esposa Aila se irrita com o marido e ameaça deixá-lo se ele insistir nisso. Ela diz: "Pode esquecer essa família." Naor fica surpreso ao reconhecer Massá como assassino de Amate. Abraão tenta tranquilizá-lo e explica que o homem foi contratado pelo governador de Ur para incendiar a casa, mas que Massá já pediu perdão a ele. Informado, Naor ofende Massá e os dois brigam. Triste, Ló pensa sobre a vida em Sodoma. Quando avisa os anjos Gabriel e Miguel, ele fica emocionado com o que vive e insiste em hospedá-los em sua casa. No local, Ló desabafa e diz não compartilhar com as injustiças da cidade, mas os anjos avisam: convivem com elas. Depois de aceitar a proposta de casamento feita por Massá, a Dália se prepara para a celebração. Já Naor aparece na tenda e se mostra insatisfeito com a união dos dois, mas a Dália o despreza e diz: "Você não mudou nada." Já Fátima e Eliezer revelam a Abraão que Ismael causou uma situação para que Zion se machucasse. A mãe do jovem também conta que Agar defendeu o próprio filho, a ofendeu e que Ismael negou ter ferido a criança. Agar provoca Massá ao desejá-lo felicidades pelo casamento com a Dália. Massá avisa que tem um recado do general Bacari, mas que não havia contado antes por causa da mágoa que a serva guardou após seu marido ter sido assassinado. Entretanto, Agar avisa: "Bacari faz parte do meu passado." Desesperado,
Ló fica sem saber como agir ao ter a casa quase invadida pelas pessoas de Sodoma. Ele sai para tentar resolver a situação, mas é provocado e quase agredido. Os anjos o salvam da confusão e dão o último aviso para que a família de Ló saia da cidade. Já Abraão comenta sobre o sofrimento de Amate quando Terá arranjou uma segunda esposa e se mostra compungido de ter seguido o pedido de Sara e ter tido um filho com Agar. Mesmo assim, a esposa o acalma e diz que o induziu a realizar aquilo, mas que o futuro também reserva algo bom aos dois. Sara demonstra vontade em contar ao grupo sobre o filho com Abraão. O marido a apoia na decisão, mas Sara diz estar preocupada com a possível reação de Agar. Mais tarde, Agar ouve a conversa entre os dois e o líder fica incomodado com a atitude da serva. Agar diz que o casamento entre Adal e Massá trouxe muitas lembranças. Ela tenta provocar Gael ao falar da índole de Massá. Conta sobre o recado não recebido do general Bacari e culpa Massá pela morte de Tauro. Ele é um mercenário, assassino e sem escrúpulos, diz a garota. Já em Sodoma, Ló vê Aila chorando e tenta acalmá-la. A mulher desabafa que, mesmo com o aviso recebido pelos anjos para deixarem a cidade, ela teme não conseguir se acostumar novamente com a vida de andarilha no acampamento. Já na tenda, Ismael tenta se aproximar de Gion. Fátima fica desconfiada, mas Ismael promete zelar pelas crianças. Eu sei que fui responsável, mas prometo que vou cuidar de todos, diz ele. Os anjos então ordenam que Ló e sua família deixem a cidade sem olhar para trás. Durante a fuga, Aila olha para trás e vira estátua de sal. Bolas de fogo caem do céu e as pessoas correm desesperadas, enquanto Ló e as filhas se desesperam com o destino de Aila. Depois de ter assumido a irresponsabilidade por machucar Gion, Ismael ganha novamente a confiança de Fátima. Ele leva as crianças aos penhascos de onde Massá caiu e acaba se acidentando com o tremor ocorrido durante a destruição de Sodoma. Mais tarde, Agar se desespera ao saber o que aconteceu com o filho. Fátima ouve Manre dizer que passará pelas cidades do Vale do Sidim para fechar negócios. Preocupada, ela tenta avisá-lo, mas para que não vá, pois ouviu dizer que o lugar será destruído e ele pode correr perigo, mas Manre promete redobrar os cuidados. Negócios são negócios, ele diz. Já Agar debocha da esperança de Sara de ter um filho. Ao comentar sobre o assunto com as mulheres do acampamento, todas ficam incomodadas com a atitude de Agar. Sara repreende a serva e diz que o assunto só diz respeito a ela e Abraão, mas a serva continua a duvidar da futura gravidez de sua senhora. Já sozinho, Abraão avista a destruição causada em Sodoma e fica aflito ao pensar em Ló e sua família. O líder então ouve a voz do Senhor que avisa que livrou Ló do caos e da destruição e deixa Abraão aliviado. Já depois da ida de Manre às cidades próximas ao Vale do Sidim, Mical chora
preocupada com o marido. Ela relembra o aviso de Fátima para que Manri não fosse ao local por conta da destruição e se arrepende de ter incentivado o marido. E diz: se eu estiver sendo punida. Agar e Sara então procuram Ismael depois do jovem ter se acidentado e caído de um precipício. Revoltada, Agar desconta sua raiva em Sara, mas é confortado por sua senhora. Deus prometeu que ele será o berço de uma nação, diz Sara. Depois Ismael é encontrado machucado e recebe os cuidados no acampamento. Enquanto Abraão noticia a recuperação de Ismael, uma nuvem de fumaça invade o acampamento. Todos ficam desesperados, mas Abraão tenta acalmar o grupo. O líder então decide que é hora da caravana deixar o local, pois a escuridão pode durar muitas luas. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, por gentileza, deixe seu like e o seu comentário, pois é muito importante. E se você fizer isso, ficarei muito agradecido. Se você ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, queira se inscrever. Ative também o sino de notificações para não perder os próximos resumos. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo.